Fala galera, tudo bom com vocês? Esse é o F5 Econômico, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E se você já me conhece, vai deixar o like aqui na confiança de que esse conteúdo vai ser bom. E caso você não me conheça ainda, eu peço para que você assista esse vídeo e considere se inscrever e deixar o seu like, caso esse vídeo venha trazer informações úteis para você que agreguem na sua vida, beleza? Agora, seguindo para o nosso vídeo, não poderíamos deixar de falar sobre o dólar, que mais uma vez fecha com baixa, ficando a menos 0,47%. Bitcoin também fecha em queda, a menos 1,92%, e a Ethereum, sempre seguindo seu pai o Bitcoin, fechou com menos 4,98%. E eu não poderia deixar de falar aqui sobre o assunto mais alarmante dessa semana, que foi a entrada dos Estados Unidos na guerra contra o Irã. Essa foi a semana mais preocupante do ano, pois além dos problemas que a gente já conhece, como a Selic a 15% ao ano, guerra comercial entre Estados Unidos e China e outros países ao redor do mundo literalmente se explodindo, a gente tem agora, pela primeira vez em décadas, o risco real de mais uma guerra mundial. Tudo começou na semana anterior, com Israel atacando o Irã com o objetivo de impedir a criação de uma bomba nuclear pelo programa nuclear iraniano, o que desencadeou uma onda de ataques de ambos os lados, com uma chuva de mísseis em Israel, que atingiu vários pontos urbanos, incluindo condomínios, comércios e até mesmo o hospital. A coisa ficou realmente feia. O ministro da Defesa de Israel diz que o líder supremo iraniano não pode seguir vivo, ou seja, e que ataques de Israel já conseguiram eliminar 13 militares do alto escalão iraniano. Com isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu às pressas da reunião com o G7 para conversar com o seu gabinete de crise de guerra. Trump afirmou que os Estados Unidos não iam se envolver na guerra e mandou tirar as suas tropas de lá. Mas, em contrapartida a essa fala, de cara pediu para a população deixar o Teherã, que é a capital do Irã. Com isso, o Irã elevou o tom com os Estados Unidos e Trump acabou prometendo dar uma resposta em até 2 semanas. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Os Estados Unidos afirmam já ter um plano preparado para atacar o Irã, e que os americanos não vão abrir mão de um acordo nuclear para impedir que o Irã construa uma bomba atômica. Após isso, o chanceler do Irã disse que quer um cessar-fogo para negociar. Também teve uma reunião na Suíça com líderes europeus para achar uma solução mais pacífica. Os líderes do G7 pedem o fim das tensões entre os dois países, mas tanto os presidentes Putin da Rússia quanto Xi Jinping da China condenam os ataques de Israel. O que nos esclarece aqui o seguinte: no caso de um agravamento de guerra, teríamos essas duas grandes forças de um lado e Israel, Estados Unidos e Arábia Saudita do outro, definindo assim quais seriam os lados dessa possível guerra. Um ponto comum entre todos esses países, de ambos os lados, é o petróleo. O Irã ameaçou fechar o porto de Hormuz, por onde passa 20% de todo o petróleo mundial. E é claro que com tudo isso, o preço do petróleo disparou nessa semana, subindo 15%. Uma curiosidade é que geralmente nessas situações de risco de guerra, o dólar normalmente dispara. Mas dessa vez, com um cenário fiscal e econômico tão preocupante nos Estados Unidos, esse efeito não chegou a acontecer. Falando agora das empresas, os bancos revisam para cima o preço-alvo das ações no setor petroleiro, incluindo a nossa nacional Petrobras. Inclusive, falando ainda na parte financeira, tem como você se beneficiar desse tipo de movimento. Em um cenário específico como esse, com taxa de juros nas alturas e possibilidade de crise, isso abre uma janela para quem sabe o que está fazendo para comprar ações de diversas empresas, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, abaixo do preço. Você tem que entender que toda situação de abalo sistêmico é também uma janela de oportunidades de alocação. E, infelizmente, é assim que o mundo funciona. Então não adianta você vir me chamar disso ou daquilo,
que eu estou te ensinando a se aproveitar de uma situação terrível como essa, sendo que eu só tô te dizendo como o mundo funciona desde antes de você nascer. E se você quiser aprender a investir mesmo em momentos como esse e como melhorar sua vida financeira, inscreva-se nesse canal, pois o objetivo desse canal é te ensinar o que fazer com o seu dinheiro, aonde investir e como melhorar a sua vida financeira. Agora falando um pouco mais aqui de perto, enquanto isso, no nosso querido Brasil, a notícia mais esperada era a decisão em relação à taxa Selic, o que acabou por dividir os brasileiros em dois grupos. Metade achava que a taxa de juros ia se manter a 14,75% ao ano e a outra metade estava assistindo os jogos de futebol. E a surpresinha veio com a Selic a 15% ao ano, o que não acontecia há aproximadamente 20 anos e nos colocou de volta na posição de segundo maior juros real do mundo. Nisso a gente não decepciona, juros alto e imposto alto. Então reforçando, se você quer saber o que fazer com seu dinheiro para ele se valorizar e não ficar apenas na poupança perdendo para a inflação, se inscreve nesse canal. Porque sim, deixar o seu dinheiro na poupança não é a decisão mais inteligente do que fazer com ele, porque você vai estar perdendo para a inflação. É isso mesmo. Tem investimentos muito melhores do que a poupança, que rendem muito mais, ainda mais com a Selic nessa altura, e que tem o mesmo nível de segurança. Você tem que entender que todo investimento tem um risco, mesmo a poupança. E o nível de risco da poupança é possível você encontrar em outros investimentos que vão pagar muito mais, porque a poupança ela paga a cada aniversário, ela paga pouco, então na verdade você está perdendo dinheiro, porque a inflação sobe mais do que o rendimento da poupança, entendeu? Aqui eu vou te ensinar aonde você investir o seu dinheiro em lugares muito melhores, que vão te pagar muito mais, com o mesmo nível de segurança que tem o tal do FGC, que te garante até 250 mil lá investidos, se acontecer alguma coisa, ele está garantido com esse seguro, entendeu? Existem investimentos muito melhores, poupança não é uma boa decisão financeira. Quer aprender mais sobre isso? Se inscreve nesse canal. Agora, continuando aqui o nosso vídeo, fazendo uma relação agora entre o nosso Brasil e essa possibilidade de guerra entre Estados Unidos e Irã, além de toda a situação interna no nosso Brasil, a grande realidade em relação à guerra do Irã é que nem o Banco Central sabe o que vai acontecer, quais serão os impactos aqui para o Brasil. Porque além do petróleo encarecer, né, em relação ao frete, aqui no Brasil a principal forma de frete são por rodovias, caminhões, né? Então, se o petróleo sobe, a gasolina sobe, o frete sobe, tudo no Brasil sobe e a nossa inflação segue desenfreada. Além disso, o Brasil é um grande exportador de commodities para o Oriente Médio. De um lado, temos Israel, que compra muita carne e soja do Brasil, e do outro lado, o Irã é o terceiro maior comprador de milho do Brasil. Além disso, o que mais a gente tem de informação aqui dentro do Brasil é que o governo está tentando arrumar dinheiro para pagar as vítimas de fraude do INSS. Melhor para o governo seria se não tivesse emprego, né? Mas agora que pegaram, a ideia é fazer um pagamento único, que pode ultrapassar os 2 bilhões de reais. Com isso, a gente finaliza o nosso recap semanal com as principais notícias do mercado financeiro. Lembrando que se esse vídeo foi útil para você, considere se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like e também gostaria de dizer que, embora em alguns pontos eu possa ter dito de alguma forma mais sarcástica ou tal, eu espero de verdade que toda essa situação, né, entre conflitos entre os países se resolvam da melhor maneira possível, de forma pacífica, que não venha a ter mais conflitos. Então é isso, espero que tudo fique bem. Se você me assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.